É muito difícil para uma rapariga bonita e bem-sucedida encontrar um parceiro de vida digno. A questão é especialmente complicada se a rapariga, além dos seus próprios méritos, for a única herdeira de um enorme capital. Quase parece uma missão impossível. Polly sempre foi a menina do papai e o seu laço com o seu pai cresceu ainda mais forte depois que a sua mãe faleceu durante os seus anos de estudante após uma doença longa e debilitante. O pai e a filha se apoiavam mutuamente durante o tratamento dela e ainda mais após a sua morte. Eles formaram uma unidade estreita, não permitindo que mais ninguém entrasse no mundo deles. Após alguns anos, o Sr. Matthews, o pai de Polly, estava cansado do seu estilo de vida monástico e decidiu encontrar uma companheira de vida. Havia algumas mulheres, mas nenhuma delas agradava a Polly. Não era apenas ciúmes da parte dela, a verdade era que estas raparigas eram jovens, tolas e só estavam interessadas em dinheiro, o que o Sr. Matthews compreendia os seus motivos e os admitia totalmente. Após uma série de relacionamentos, ele finalmente escolheu uma, Kirsten, com quem ele decidiu se casar. O Sr. Matthews, sendo sábio, assinou um acordo pré-nupcial com a sua esposa. Vendo seu pai gerir a sua vida amorosa de forma madura e responsável, sem enlouquecer com a paixão da velhice, Polly parou de se preocupar e aceitou a escolha do seu pai. No fundo, no entanto, ela desaprovava fortemente, mas ela sabia que o seu pai merecia felicidade e se ele a encontrasse com esta rapariga, então que assim fosse. Neste momento, Polly própria tinha se envolvido ativamente na sua vida pessoal. Inicialmente, os potenciais pretendentes caíam em duas categorias, aqueles que gostavam genuinamente de Polly, mas tinham medo do seu caráter forte, ambição e sentido de responsabilidade, e aqueles que eram destemidos e só estavam interessados na sua situação financeira. Ambas as opções eram inaceitáveis para uma pessoa sensata como Polly. A rapariga ficou profundamente chateada por muito tempo, mas, eventualmente, ela desistiu e parou de pensar nisso, esperando que o destino interviesse. E, de facto, o acaso desempenhou um papel significativo na vida pessoal de Polly. Apenas alguns meses depois de decidir se concentrar inteiramente na sua carreira, ocorreu um encontro fatídico. Uma noite, uma colega de trabalho convidou Polly para sua despedida de solteira. Seria estranho recusar, então Polly concordou relutantemente, planeando sair após algumas horas com uma desculpa plausível. Mas o restaurante escolhido tinha música ao vivo. Os músicos, uma pequena orquestra, tocavam excepcionalmente bem, mas foi o saxofonista quem capturou o coração de Polly. Ele era incrivelmente atraente e tocava com tal improvisação que Polly não conseguia deixar de ficar encantada. Sentindo a atração de Polly, o saxofonista anunciou do palco que a próxima composição seria dedicada à rapariga mais bonita da cidade. Era um elogio a que nenhuma mulher podia resistir, e Polly não foi exceção. A noite continuou com um convite galante para dançar e um presente de uma garrafa cara de champanhe enviada para a mesa de Polly. Foi assim que começou o relacionamento romântico de Polly com Albert. Ninguém antecipou nada sério. No entanto, o relacionamento deles não só continuou, mas também se desenvolveu gradualmente. Após cerca de 6 meses, eles decidiram viver juntos e, no aniversário do seu encontro, Albert pediu Polly em casamento. O Sr. Matthews, para dizer o mínimo, não estava feliz com a escolha da sua filha. Ele acreditava que um músico de terceira categoria de uma taberna nunca poderia igualar a sua filha, mas Polly defendeu a sua escolha, especialmente porque o seu pai próprio estava casado com uma mulher da província. Tudo bem, o Sr. Matthews concedeu. Mas este casamento estará sujeito aos mesmos termos que o meu. Em caso de divórcio ou, Deus me livre, a tua morte, o teu marido receberá apenas uma pequena parte da tua herança. Claro, eu já escrevi um testamento a teu favor e, como herdeiro de reserva, as organizações de caridade da cidade foram incluídas. E claro, nós teremos um acordo pré-nupcial. Eu não sou ingênua, pai, Polly respondeu. Ela estava ciente de todos os riscos e perigos e, apesar do seu amor, ela nunca desligou o seu pensamento crítico. O teu noivo sabe sobre as tuas intenções? Eu duvido que ele fique satisfeito com esta notícia, retorquiu sarcasticamente o seu pai,
e ele tinha razão. Albert ficou desagradavelmente surpreso com esta reviravolta dos acontecimentos. Por quê? Nós nos amamos. Albert parecia genuinamente perplexo. Exatamente, se tu me amas, tu deves querer me proteger, insistiu a noiva. De quem? De mim próprio, ele questionou, os seus olhos cheios de surpresa. De qualquer evento infeliz que possa ocorrer. A vida é longa, o pai vê isso como uma necessidade, e eu concordo com ele. Eu tenho um testamento há muito tempo, só por precaução, e eu insisto fortemente no acordo pré-nupcial. E a propósito, estes são os termos do meu pai, eu não posso ir contra a palavra dele, não importa o quanto eu queira. Polly jogou a sua carta mais forte, deixando Albert sem contra-argumento. Ele não teve escolha senão concordar, tanto em assinar o documento quanto no texto proposto. Naturalmente, o Sr. Matthews cuidou de tudo, garantindo que cada detalhe fosse meticulosamente revisto por um advogado competente. Embora Albert tenha feito concessões a Polly e ao seu futuro sogro, o Sr. Matthews permaneceu insatisfeito com a escolha da sua filha. Polly é capaz e pode ganhar muito com o seu intelecto, mas pode um saxofonista sustentar a sua família? A música é sem dúvida uma ocupação maravilhosa, mas Albert claramente não é um virtuoso. E quanto a sustentar a sua família? E quanto às crianças? Eu gostaria que ele ganhasse o suficiente para as suas próprias necessidades, pelo menos. Sim, o Sr. Matthews tinha uma educação e atitude diferentes em relação à responsabilidade familiar. Claro, a escolha dele também não era ideal, mas ele considerou que, no caso dele, era diferente. É uma coisa para um homem maduro escolher uma parceira de vida para desfrutar quando ele já alcançou tudo, quando ele viveu a sua vida. É bem outra coisa quando uma jovem mulher escolhe um parceiro tão não confiável. Mas, independentemente das preocupações do Sr. Matthews, o jovem casal teve um casamento luxuoso e começou a sua vida familiar. Apesar dos comentários de desaprovação de estranhos, não só os amigos e o pai de Polly, mas também os amigos e parentes de Albert criticavam a sua óbvia incompatibilidade. Como poderiam um músico criativo e um financeiro pragmático e prático ter algo em comum? Só ficaria claro em 10 anos que Albert não era tão criativo quanto parecia e Polly não era tão pragmática quanto era percebida. No entanto, os recém-casados viviam calmamente, poder-se-ia dizer felizmente, apesar da negatividade de todos. Eles encontraram tópicos comuns para a conversa, compartilhavam hobbies e tinham um círculo interessante de conhecidos. Eles trabalhavam muito e raramente passavam tempo juntos, mas estes encontros eram emocionantes e agradáveis, mantendo viva a paixão e o desejo de estar junto. No início, Polly não estava concentrada em ter filhos. Ela estava a construir a sua carreira, aprendendo com a experiência do seu pai e se preparando para a sucessão. O seu marido parecia entender e não insistiu em ter um bebê imediatamente. No entanto, após 5 anos de casamento, o tópico de ter filhos surgiu mais frequentemente. Polly percebeu que era hora de o considerar seriamente e não perder a sua chance de se tornar mãe. Mas assim que o casal começou a planear ativamente, o Sr. Matthews adoeceu. A sua doença era grave, longa e dolorosa para ele e todos ao redor dele. Compreensivelmente, em tal estado, Polly não estava emocional ou fisicamente pronta para planear uma gravidez. Quando seu pai faleceu, pareceu que a luz da sua vida tinha se apagado. Apesar da sua doença prolongada, ela não estava preparada para a perda da sua pessoa mais próxima e querida. No funeral, as pessoas tentavam a consolar, dizendo, graças a Deus, ele está em paz agora, pensa nisso, Polly. Polly forçou um sorriso e aceitou as suas condolências, embora no seu coração ela quisesse atacar tais simpatizantes. Este período na sua vida era extremamente difícil. Ela queria se isolar e não sair sob nenhuma circunstância, passando os seus dias na cama debaixo de um cobertor, chorando e sentindo pena de si própria. Após alguns dias neste estado, seguindo o funeral do seu pai, Polly percebeu que não era uma solução para ela pessoalmente. Tal comportamento só piorava a sua depressão e intensificava os pensamentos negativos.
Ela precisava de agir para viver e funcionar normalmente. Como resultado, ela tomou a decisão de voltar ao trabalho no 9º dia após a morte do seu pai. O trabalho, de alguma forma, a distraía, puxando-a gradualmente para fora da sua depressão. Responsabilidades, tarefas e problemas surgiam constantemente e precisavam de ser resolvidos. Ela tinha que liderar pessoas e tomar decisões importantes. Polly constantemente se lembrava de que o seu pai não gostaria de a ver chorar e ter acessos de raiva sobre ele. Ele gostaria de ver uma sucessora digna dos seus empreendimentos. O período da vida era dificilmente melhor do que os anos em que o seu pai estava gravemente doente. Naquela época, ela podia o ver, estar com ele, procurar o seu conselho e simplesmente falar com ele. Agora, parecia que ela estava completamente sozinha, rodeada pelo resto do mundo. Albert estava lá para ela, mas a doença do pai de Polly tinha tensionado o relacionamento deles e criado uma ruptura significativa entre eles. Eles estavam fisicamente lado a lado, mas emocionalmente separados. É por isso que veio como uma completa surpresa para Polly quando Albert começou uma conversa destas num raro jantar juntos. Polly, nós temos um aniversário de casamento a chegar, 10 anos. Então, talvez nós devamos celebrá-lo apropriadamente? Albert perguntou, a sua voz cheia de tensão e dúvida. Eu entendo que faz apenas 8 meses desde a morte do teu pai e nós ainda estamos de luto, mas eu acredito que ele gostaria de te ver feliz, a sorrir. Nós experimentamos tantos problemas e tristeza nos últimos anos, nós merecemos uma celebração, algumas emoções positivas. O que tu achas? No início, Polly era extremamente cética em relação à ideia, especialmente porque Albert ofereceu alugar um restaurante e convidar familiares e amigos para uma celebração de aniversário completa. Polly não sentia que era um evento significativo, especialmente considerando o relacionamento tenso que ela tinha tido com o seu cônjuge nos anos recentes. Pensa nas memórias positivas, nos momentos felizes, Albert persistiu. Talvez isso nos ajude a ficar mais próximos novamente, a nos lembrar por que nós nos casamos e como nós éramos felizes e apaixonados. Por que nós precisamos de uma multidão de pessoas para isso? Polly questionou, incrédula. Bem, eles são os nossos entes queridos, boas pessoas, eles virão, ficarão felizes por nós, nos darão presentes e dirão palavras gentis. Isso certamente melhorará o teu humor, pelo menos por aquele dia. Olha para ti, tu pareces sempre tão sombria. Vendo o sorriso nervoso de Polly em resposta, Albert rapidamente acrescentou, eu não quis dizer isso, tu não tens motivo para te sentir assim, Deus me livre, eu não estou a te culpar, eu só quero te animar. Talvez nós ainda possamos fazer as coisas funcionar? Eu quero isso tanto, ele disse, pegando a mão da sua esposa na sua palma. Está bem, Polly cedeu após ponderar a ideia. Mas quem organizará tudo isto? Parece uma grande celebração, o que é bom, mas levará muito tempo e esforço para planear. Eu não tenho capacidade ou recursos para isso, eu lamento. Eu entendo, e eu não espero que tu faças tudo sozinha. Eu tenho os meus próprios recursos e pessoas especialmente treinadas para me ajudar. Nós contrataremos uma firma para cuidar de toda a organização, Albert sugeriu. Então eu só precisarei de aparecer na hora e local marcados? Polly esclareceu. Exatamente, preferencialmente com bom humor, mas eu não vou insistir, Albert sorriu em resposta. Polly concordou. Afinal, se nada era exigido dela, talvez Albert tivesse razão e isso pudesse ser bom para o relacionamento deles. E se tudo ainda pudesse ser consertado e salvo? Afinal, o casamento exige compromisso e ceder ao seu parceiro. Albert estava tão envolvido no processo de planeamento, constantemente enviando fotos e vídeos e escrevendo para sua esposa, que ela eventualmente se inflamou voluntariamente pelo próximo evento. Na data marcada, Polly já estava cheia de entusiasmo, que contagiou o seu marido. Pela primeira vez em vários anos, o seu humor estava verdadeiramente elevado. A antecipação de uma celebração real a oprimia. Na véspera do aniversário, Polly até foi fazer compras. Ela queria estar bonita nesta noite para ele. Polly selecionou cuidadosamente o seu vestido e até marcou uma consulta no salão de beleza.
Inesperadamente, ela sentiu a necessidade de fazer uma mudança drástica e tingir o seu cabelo loiro de castanho, bem como cortar os seus longos fios. Olhando para si própria cuidadosamente no espelho, Polly ficou satisfeita com a sua aparência. O seu vestido preto justo lhe servia bem e o seu cabelo castanho liso, atingindo o meio das suas omoplatas, lhe deu um aspecto refrescante. A sua aparência transformada surpreendeu a todos na festa, incluindo Albert. Polly recebeu inúmeros elogios, diferente de tudo o que ela já tinha experimentado antes. No entanto, lhe pareceu que não era apenas sobre a sua aparência ou ela própria. Algo dentro dela tinha mudado devido à antecipação e expectativa de algo bom. A tristeza interior, a depressão e a frieza começaram a recuar, dando lugar a mais alegria na sua vida. Os presentes notaram estas mudanças, o que criou uma diferença perceptível antes e depois. Albert estava verdadeiramente encantado e chocado com a transformação. Minha querida, tu estás incrível, ele admirou. Ele constantemente brindava e elogiou a sua esposa, tanto em privado quanto em público. Os convidados também disseram palavras gentis e calorosas, desejando-lhes muitos mais anos de felicidade juntos. A noite era verdadeiramente mágica. Polly se sentia incrivelmente feliz. Era um sentimento e emoção há muito esquecidos que ela não esperava sentir em anos. Ela não esperava ainda ser capaz de tal alegria. Mas, de repente, o oposto do que ela tinha sentido momentos antes a invadiu. Lágrimas de tristeza e desespero começaram a rolar pelas suas bochechas. O seu bom humor foi substituído por um colapso repentino, como se tivesse sido desencadeado por um estalar de dedos. Instintivamente, ela procurou refúgio longe dos convidados, esperando esconder esta mudança repentina no seu estado e humor. Ela entrou na primeira porta que encontrou e fechou os olhos com força, tentando suprimir a onda de pânico e medo que parecia ter surgido do nada. De repente, ela ouviu uma voz familiar. Era o seu marido a falar ao telefone. No início, Polly não conseguia se concentrar nas suas palavras. O seu estado interior a oprimia. Ela estava prestes a chamar o seu cônjuge para pedir ajuda, mas então ela captou algumas das suas palavras. Bebê, tu sabes, isso não foi apenas um capricho meu, nós falamos sobre isto 100 vezes. Ao ouvir bebê, o coração de Polly bateu ainda mais forte. Se ela tinha pensado que tinha estado mal há um minuto, agora ela percebeu a verdadeira dor. Era como se ela tivesse sido atingida no plexo solar, tornando difícil para ela respirar. Só agora Polly percebeu que ela tinha se refugiado na despensa. Ela consistia em 2 quartos e Polly estava no primeiro. Albert estava claramente no segundo quarto, sentindo-se seguro com a porta fechada e sem medo de ser descoberto. Ah, sim, ela está se a divertir muito, eu gostaria que tu pudesses a ver. Ela até tingiu o cabelo e mudou o penteado, lhe fica bem, a propósito. O riso de Albert encheu a sala. O interlocutor deve ter dito algo, pois as suas próximas palavras se seguiram. Não fiques com ciúmes, tu sabes quem eu realmente amo. Polly pensou para si própria, bem, pelo menos agora eu sei que obviamente não sou eu, embora eu gostaria de conhecer a tua nova favorita. Entretanto, Albert continuou após uma pausa, falando com a sua amante num tom cheio de ternura e afeto. Bem, anda, falta só uma semana para aguentar, nós estivemos à espera por tanto tempo, por que tu estás tão chateada? Polly não conseguia se lembrar de ele lhe ter falado assim, exceto talvez no início do relacionamento deles. Para Polly interrompeu as suas próprias reflexões românticas. De que semana eles estão a falar? O que eles estão à espera? Felizmente, a conversa continuou. Tu conseguiste o medicamento? Tudo deve ser indetetável. Albert bombardeou a sua amante com perguntas. Polly sentiu outro golpe ao receber as palavras. Os pensamentos se embaralhavam na cabeça dela. Algo que não devia ser descoberto. Eles estão a planear me matar? Quando este pensamento a atingiu, Polly lutou para conter o seu pânico e horror. Não, isso é absurdo, a minha morte não os beneficiaria. Tentar se concentrar tanto em ouvir quanto em pensar revelou-se desafiador, com distrações a haver em abundância.
A única ideia que surgiu após o último comentário do marido de Polly era a necessidade urgente de ativar o gravador de voz no seu telemóvel. Eu tenho que ir, Albert respondeu ao interlocutor invisível. Ao ouvir isto, Polly estava preparada para se retirar silenciosamente e instantaneamente. No entanto, a amante do seu marido não estava pronta para o deixar ir. Nós já discutimos isso, meu amor, tudo está preparado. Nós revimos o plano várias vezes: medicação, chamar uma ambulância, avaliação psiquiátrica, declarar incapacidade, tutela, é simples. Polly encostou-se à parede, grata pelo apoio que ela oferecia. Caso contrário, ela teria desmoronado sob o peso de um plano tão claro e terrível. Obrigada, meu maridinho, pela explicação acessível e concisa, ela murmurou sarcasticamente para si própria, com um sorriso no rosto. Aquele riso era a única defesa que a sua psique tinha restado. Dor, frustração e desespero ameaçavam fazê-la gritar a plenos pulmões. Polly reuniu os fragmentos partidos de si própria, desesperada para permanecer calma e não ser descoberta. Eu entendo a tua preocupação, eu estou nervoso também, mas tudo acabará em breve, Albert disse carinhosamente. Polly queria entrar na sala e revelar que ela tinha ouvido tudo. Mas então, um pensamento a atingiu: quão seguro seria isso? Nós estamos casados há 10 anos e eu nunca pensei que ele pudesse me fazer isso. O que mais eu não sabia sobre ele? O que mais ele estava a esconder? Contemplando isto, Polly percebeu que não era seguro causar uma cena ou sair agora mesmo. Afinal, ele ainda era o seu marido. Que outros esquemas ele poderia inventar? Polly sabia agora o ponto principal e ela voltou para o salão do restaurante. Não, eu devo abordar isto de forma diferente, Polly raciocinou para si própria, agora sentada calmamente à mesa, sem mostrar sinais de que algo estava errado. Então eles vão me internar num hospital psiquiátrico e me declarar incapaz? Bem, isso faz sentido, é basicamente a única coisa que o meu pai não planeou. Em caso da minha morte e divórcio, Albert ficará sem nada, enquanto ele e a sua nova namorada precisam de dinheiro, a mulher ponderou. Não há garantia de que eles não tenham outro plano de reserva que possa ser ainda mais perigoso para mim. Eu preciso priorizar a minha segurança em primeiro lugar e depois agir. E, eventualmente, eu preciso dar uma lição a este doce casal também. Eu não tenho a certeza de quão realista é levá-los à justiça, mas algo deve ser feito. O que teria acontecido se eu não tivesse encontrado aquela maldita tempestade por acaso no momento certo? Semanas depois, eu estaria deitada numa cama de hospital, completamente incapacitada de acordo com o plano do meu querido marido. Não, eu não posso perdoar um plano tão cruel. Polly achou insuportavelmente difícil pensar nisso. Parecia que o seu coração e alma tinham sido arrancados do seu peito e pisoteados com botas militares. Claro, o amor, especialmente como era no início do nosso relacionamento, já não existe, mas num relacionamento de longo prazo, ele deve ser substituído por respeito. E Albert aniquilou tudo. Trair é uma coisa tão pequena, ele queria me tirar tudo, não apenas dinheiro, mas a minha sanidade, a minha liberdade. Como pode alguém ser tão cruel com outro ser humano, especialmente com a sua própria esposa? É inconcebível e impossível para uma pessoa boa e decente. Aparentemente, Albert não é uma dessas pessoas. É uma pena que esta percepção tenha chegado a mim tão tarde. Tudo bem, Polly, compõe-te, nós precisamos de um plano claro, Polly disse para si própria. Então, passo a passo. Primeiro, nós precisamos nos proteger de qualquer dano deste casal. Segundo, nós devemos dar uma lição ao querido marido e à sua amante, ou melhor, punir eles. Foi só neste momento que Polly finalmente percebeu que ela não conseguia lidar com isso sozinha. Ela precisava de alguém que pudesse ajudar, alguém em quem ela pudesse confiar. Isto é uma questão de vida ou morte, então pensa com mais cuidado, por favor, a mulher se lembrou. Este monólogo interior era esgotante, impedindo-a de se concentrar, facilmente distraída por tudo ao redor dela. Enquanto isso, Albert estava a dançar com alguém no meio do salão, como se nada tivesse acontecido.
É como se há 15 a 20 minutos ele não tivesse discutido um plano detalhado para eliminar a sua própria esposa. Se eu não tivesse ouvido isso eu própria, eu nunca o teria acreditado, Polly concluiu. Portanto, estas emoções são desnecessárias, eu preciso pensar e tomar decisões. Todo o futuro da minha vida depende disso, não há tempo para se queixar do destino. E sim, eu só posso confiar em Ed. Eric era o seu amigo de escola. Eles tinham sido amigos durante todos os seus anos de escola e até durante o seu tempo na faculdade. Então ele mudou-se para uma cidade vizinha noutra cidade, e as suas vidas tomaram caminhos paralelos. Não, eles não se esqueceram um do outro e mantinham contato regular, mas a distância tinha certamente afetado a amizade deles. Com a sua bolsa na mão, Polly saiu sorrateiramente do restaurante. Uma vez lá fora, ela andou a algumas centenas de metros de distância e chamou um táxi. Ela não queria se demorar na entrada, onde os seus convidados ocasionalmente saíam para fumar e apanhar ar fresco. Polly não tinha desejo de se envolver em conversa com uma multidão barulhenta e havia o risco de encontrar o seu marido cara a cara. Isso seria demais, ela não tinha certeza se ela conseguiria manter a sua compostura ao olhar nos olhos dele. É bom que eu tenha 2 horas de viagem pela frente, isso me dará algum tempo para me recuperar e reunir os meus pensamentos, Polly se tranquilizou. Ela sentou-se em silêncio no banco de trás do táxi, olhando pela janela para as luzes bruxuleantes, a floresta e a paisagem iluminadas pelos faróis. Era a sua maneira de tentar limpar a sua mente. Várias vezes ela reproduziu a conversa gravada, e cada vez as palavras do seu marido lhe furavam o coração como uma faca, causando imensa dor. No entanto, ela carregou no botão de reprodução repetidamente, como se estivesse a tentar realmente compreender que o seu marido, com quem ela tinha celebrado o seu aniversário de 10 anos de casamento, ia cometer tal crime por causa do dinheiro. Eu pergunto-me se ele tem alguma pena de mim, Polly se perguntou retoricamente, torturando desnecessariamente a si própria com tais pensamentos. Claro, pelo seu tom, era claro que ele não se importava. Quando o motorista de táxi finalmente parou na entrada de Ed, era quase 3 horas da manhã. Que hora perfeita para uma visita inesperada de um amigo de escola, Polly murmurou para si própria. Ela até considerou esperar até de manhã num bar local, mas percebeu que o seu problema não podia esperar. Depois de ficar parada lá fora por um momento, respirando fundo, ela marcou o apartamento correto. Polly começou a se preocupar que Ed poderia não estar em casa, mas então ela ouviu uma voz familiar e descontente a dizer: "Quem é?" "Ed." "Por favor, abre a porta, sou eu, Polly." "Polly?" Ed interrogou, claramente ainda meio a dormir. Antes que a mulher pudesse responder, ela ouviu o som da porta da frente a destrancar. "Olá, eu lamento vir a esta hora, mas é um assunto urgente, eu não tenho para onde ir mais." "Entra, não vamos divulgar os detalhes da tua vida pessoal aos vizinhos", Ed interrompeu. "Vem para a cozinha, senta-te, eu faço um pouco de chá ou café, eu só preciso me lavar rapidamente e trocar de roupa." Polly obedeceu inquestionavelmente. Ela própria estava com sede e até com fome, o que era estranho. "Bem, agora conta-me sobre o teu problema", Ed disse, entrando na cozinha com uma toalha nas mãos. "A propósito, eu te mandei uma mensagem hoje, ou melhor, ontem, para te dar os parabéns pelo teu aniversário de casamento e pedir desculpa por não poder ter vindo, mas tu não respondeste." "Eu lamento, eu não tive oportunidade de te enviar mensagens, eu tinha muito na minha cabeça, tudo aconteceu na celebração", Polly respondeu a Ed, lutando para segurar as suas lágrimas. E então ela descreveu como ela se sentiu doente de repente, como ela se encontrou na despensa e como ela ouviu a conversa do seu marido. "Essa é a história toda", ela concluiu. Ed tinha estado a ouvir em silêncio o tempo todo, a sua expressão a refletir extrema surpresa. "Eu mal consigo acreditar nisso." "O que tu vais fazer?", ele perguntou. "Por agora, a minha prioridade é garantir a minha própria segurança e tomar as medidas apropriadas para responsabilizá-los. Naturalmente, a segurança vem em primeiro lugar. Eu não sei os planos deles ou o que eles podem fazer a seguir, então eu preciso estar preparada para os contrariar."
Bem, enquanto tu estás aqui no meu apartamento, tu estás segura, ninguém pode te fazer mal, Ed percebeu. Sim, é por isso que eu vim para aqui, isso me atingiu como um trovão. Por favor, perdoa-me por te sobrecarregar com os meus problemas, mesmo sem pedir desculpa por te ter acordado, Polly disse, sentindo uma imensa vergonha pelo seu comportamento. Chega disso ou eu ficarei ofendido. Os amigos estão aqui para ajudar, para se apoiarem mutuamente. Então, já que o primeiro passo do teu plano está resolvido por agora, vamos esperar até de manhã para descobrir os nossos próximos passos. Tu precisas de descansar, eu lamento, mas tu pareces terrível. Tu sabes, até Mônica Bellucci pareceria terrível em tal situação, Polly ficou um pouco ofendida. Ela compreendeu que o amigo não queria magoar, mas os seus sentimentos femininos também exigiam proteção, especialmente agora, após a traição e o abandono do seu marido. Oh, foi apenas uma piada de mau gosto, está bem. Amanhã, assim que nós acordarmos, nós tentaremos ligar para uma pessoa, eu acho que ele pode nos ajudar, Ed disse e, de repente, como se estivesse acordado, acrescentou, Polly, Albert te ligou? Ele te escreveu? Ele sabe sequer onde tu estás. Não, eu liguei o modo avião no meu telemóvel assim que eu entrei no táxi, claramente ele me ligou centenas de vezes, provavelmente assim que ele notou o meu desaparecimento. Só o que eu devo dizer-lhe? Nada ainda, razoável. Bem, vamos manter isso assim até de manhã e depois nós decidiremos o que é melhor. Assim que a cabeça de Polly tocou a almofada, ela adormeceu instantaneamente. Mas pesadelos a venceram a noite toda e a manhã. Finalmente acordando por volta das 11 horas da manhã e sentindo-se pior do que antes do sonho, Polly foi para a cozinha, onde Ed estava sentado à sua espera com uma chávena de café fresco. Bom dia, como tu dormiste? Ele começou a conversa com bom humor. Eu, para ser honesta, horrivelmente, Polly respondeu com uma voz ainda sonolenta. Eu estive a ter pesadelos sem parar. Bem, vamos começar o caso então. Eu tinha um amigo no exército, tu deves o ter visto mais de uma vez, o seu nome é Paul, tu te lembras? Para ser honesta, não, talvez visualmente, não interessa. Agora ele ocupa um cargo sério, ele trabalha na aplicação da lei. Onde? Polly não compreendeu. Porque tu és como uma criança pequena. Ele te ajudará, eu digo. Ele trabalha na aplicação da lei, há todos os tipos de serviços que não precisam de publicidade extra ou até mesmo de uma menção supérflua. Oh, eu não me importo, eu acredito totalmente em ti. A propósito, tu não vais pôr o teu próprio serviço de segurança na empresa em alerta também? Ed esclareceu. Eu não sei quem está em conluio com Albert, quem é a amante dele. O facto de eu estar ciente dos planos deles, eles não precisam de saber ainda. Bastante lógico. Então eu ligo para Paul. Polly sentou-se na cozinha a beber o seu café. Ed saiu para falar confidencialmente e, alguns minutos depois, ele voltou bastante satisfeito. Ele estará aqui em meia hora, o homem sorriu. Ele é rápido. Sim, mas eu não peço a ajuda dele com frequência, e agora eu disse que era um assunto sério, de facto. Não meia hora depois, a campainha tocou. Ed foi abrir e voltou com um homem com menos de 2 metros de altura. Paul, Polly, prazer em te conhecer. Bem, conta-me sobre os teus problemas, Polly. A mulher começou a repetir tudo o que tinha dito a Ed antes. Agora tudo era muito mais difícil na cabeça matinal. Estranhamente, ontem tinha parecido um filme de terror que ela tinha visto de fora, e hoje era diferente, muito pior. E isso é muito inteligente, Paul disse depois que Polly terminou a sua história e eles ouviram a gravação de áudio juntos. O quê? Ed disse tensamente. Inteligente, eu digo. Então tu tens um acordo pré-nupcial em caso de divórcio e um testamento em caso de morte. A tua incapacidade encaixa-se perfeitamente para contornar todos os obstáculos ao teu dinheiro. Bem, é uma coisa boa que tu não escreveste nada a ele por emoção. Agora nós precisamos de lhe escrever algo, caso contrário, ele pode entrar em pânico com a sua dama do coração,
eu posso te dizer por experiência que a pior coisa é quando um homem que não tem nada a perder entra em pânico. Ninguém sabe o que eles podem fazer. Lógico, sim, concordou Polly, mas o que eu devo lhe escrever? Tu precisas de escrever algo não suspeito para que ele possa o acreditar, para que nem sequer lhe ocorra que tu estás ciente do plano dele, Paul disse firmemente. Talvez jogar no plano deles também, disse a mulher após um breve pensamento. E se nós inventarmos um motivo para o meu desaparecimento, que confirmará mais uma vez a minha loucura? Eu quero dizer, seria como uma carta na manga para o plano deles. Polly tentou explicar o seu raciocínio. Eu não entendo, disse Ed, confuso. Mas eu acho que eu entendo, interrompeu Paul. Mas ainda assim, a plausibilidade deve ser preservada. Os homens são geralmente tolos, mas a tua versão será examinada pela tua rival, eu lamento se isso dói. Era isso que eu estava a pensar também. Eles estão a tentar me fazer parecer louca. Aparentemente, o motivo da minha condição será feito a partir da doença do meu pai e da sua morte. A voz de Polly tremeu neste ponto, mas ela se compôs e continuou. Eu estive a tomar medicamentos e a consultar um terapeuta, então eu sugiro escrever algo semelhante a: eu não aguento mais, eu sinto tanto a falta do meu pai, eu preciso estar sozinha. Polly terminou e esperou pela reação dos homens, roendo nervosamente o seu lábio inferior e brincando com os anéis nos seus dedos. Isso parece-me bem, tudo bem. Escreve-lhe tudo isto e eu cuido do resto das coisas a partir daqui, Paul disse e saiu. Ed o escoltou e fechou a porta. Quando ele voltou, Polly perguntou, o que tu achas? Se tu confias em mim, então confia em Paul também. Ele salvou a minha vida, eu sei por quem eu estou a interceder. Sim, eu não estou a falar sobre ele, Paul cria uma impressão extremamente positiva, embora eu não deva falar sobre isso agora, eu sou o pior juiz de caráter do mundo. Eu estou a perguntar em geral. Nem tu nem eu somos profissionais neste assunto. Nós delegamos a tarefa a um homem que entende deste negócio, e ele nos deu garantias. Eu confio nele, isso é tudo o que eu sei, Polly. Eu lamento, eu estou apenas muito nervosa, Polly disse e depois acrescentou, ouve, eu vi o frigorífico do teu solteiro, não é bom comer assim, que tal tu ires à loja com uma lista e eu cozinho para ti em grande escala? Ed concordou com prazer, porque ele percebeu perfeitamente que Polly precisava de ocupar as suas mãos para desligar a sua cabeça. As próximas horas Polly passou bastante ativamente. Ela cozinhou sopa, fez almôndegas e as guardou no congelador. Ela também fritou carne de porco e até fez panquecas. Ed foi para outro quarto para não a perturbar, e quando a sua amiga finalmente o chamou para a mesa, ele ficou simplesmente maravilhado. Uau, tu cozinhas tanto assim com frequência? Não, claro, eu não tenho tempo, eu não como muito em casa, Polly disse tristemente. Ed se censurou por ter feito tal pergunta. Ele começou a comer e a elogiar, tentando agradar a mulher e mudar o seu humor, mas todas as suas tentativas eram em vão. Polly só afundou-se mais fundo nos seus pensamentos. Eu vou para a cama, está bem? Eu estou um pouco cansada, tu vais lavar a louça depois de ti? Claro, obrigada, Polly, está delicioso. O que Polly realmente queria era apenas deitar-se em paz e sossego, para estar sozinha consigo própria e chorar. Ela sentia pena de si própria, não importa o quão ridículo e tolo isso parecesse. Sim, ela era uma mulher adulta que sentia pena de si própria. Pena pelos seus 10 anos com o seu marido, pena que estava a acabar assim, pena pela sua vida. Por cerca de 4 horas, a mulher ficou deitada, a olhar para o teto no escuro, ocasionalmente enxugando as lágrimas. Quando ela finalmente começou a adormecer, de repente houve uma batida nervosa na porta. Polly, posso entrar? Ed perguntou. O Paul está a ligar. Claro, entra, disse a mulher em resposta, afastando instantaneamente o seu sono. Eu vou te colocar no Viva Voz, Ed disse e carregou no botão. Paul, tu estás no Viva Voz, Polly está a ouvir. Em geral, nós descobrimos o nome da amante do teu marido, a organizadora de tudo o que tu ouviste, é Kirsten. Kirsten, repetiu a mulher, não percebendo no início de quem ela estava a falar.
Sim, a viúva do teu pai. Nós já sabemos com certeza que ela é a organizadora e mentora do crime pretendido. Albert é apenas um coexecutor. Polly congelou. Foi um novo golpe. Ela estava à espera disso, mas era simplesmente impossível se preparar para tal coisa. Paul se despediu e desligou. Albert continuou a olhar para Polly, esperando pela reação dela. Mas a mulher de repente saltou da cama e correu, afastando o homem, e sons de vômito vieram da casa de banho. Polly ficou lá por cerca de 20 minutos, enquanto Ed esperava ansiosamente por ela lá fora. Ele tinha estado preocupado com o seu estado emocional antes, mas agora sua condição física o assustava também. Finalmente reunindo as suas forças, Polly saiu e perguntou com uma voz fraca: Ed, seria demais te pedir para ires à farmácia? Não, claro que não. O que tu precisas? O que se passa contigo? O seu amigo respondeu instantaneamente, guardando o essencial no bolso. Eu preciso de testes de gravidez, tu podes, por favor, conseguir alguns? Claro, eu estou a caminho. O homem rapidamente fechou a porta da frente atrás dele. Polly tinha estado a tentar engravidar por anos, passando por inúmeros testes, e ela quase tinha desistido da esperança. E agora ela percebeu que ela estava atrasada quase 2 semanas, ao que ela não prestou atenção. Estresse e depressão, a trabalhar quase 24 horas por dia, depois houve a pressão adicional de esperar pelo aniversário. Não havia tempo para pensar nisso de qualquer forma. Não havia dúvida de que ela estava grávida. O teste de gravidez era apenas a confirmação final. Ed voltou rapidamente, parecendo literalmente ter corrido para a farmácia. Ele comprou 6 testes diferentes, variando em preço e características, determinado a ser minucioso, o que até divertiu Polly. Em questão de minutos, todos os testes mostraram o mesmo resultado: havia uma segunda risca. Agora ela sabia com certeza que ela estava grávida, grávida do filho do seu marido, que queria interná-la no hospital psiquiátrico e viver do dinheiro dela. Polly sentiu um ataque de pânico a chegar, mas ela foi interrompida por Ed, que não conseguia suportar o silêncio e bateu à porta. Polly, tu estás bem? Ele perguntou calmamente e com preocupação. Sim, a mulher saiu dos seus pensamentos. Eu estou a sair agora. Depois de lavar as mãos, Polly dirigiu-se para a cozinha. O que se passa? O homem perguntou impacientemente. Eu estou grávida, o que mais? Polly respondeu. Ah, sério? Ed gaguejou. É o bebê do Albert. Claro, de quem mais seria? Ao contrário dele, eu não traí. Ed olhou para ela com os olhos cheios de horror. Ele parecia mais assustado e agitado do que a própria futura mãe. E ele hesitou, interrompendo-se a meio da frase. Eu vou dar à luz, claro, não é culpa do bebê, ele não precisa de conhecer o seu pai ou de lhe ser contado sobre ele, o que importa é a educação, não a genética. Nós estivemos a tentar ter um bebê por anos, mas nunca aconteceu, não importa o que nós fizéssemos. E agora, apenas um dia depois de descobrir quem é realmente o meu marido, eu descubro que eu estou grávida. O destino deve ter um senso de humor muito estranho, de facto. Eu não sei como tu estás a aguentar, para ser honesto, isso é muita notícia para um dia, o homem disse com simpatia e acariciou o ombro de Polly. Há algo que eu possa fazer por ti? Tu já fazes demais por mim, eu não tenho o suficiente para te agradecer por toda a tua ajuda, Polly. Para com isso, por favor, tu não me ajudarias se eu estivesse nesta situação? Tu não estarias em tal situação, a mulher sorriu tristemente em resposta. Tu não és assim tão estúpida e ingênua. Eu não gosto do teu desânimo e apatia, Polly, tu o conheces há tantos anos, 10 anos só num casamento legal, é bastante lógico que tu não esperasses um truque dele. Além disso, tu competentemente puseste a palha para ti própria. Há só uma lição de vida nisto, que para cada pessoa astuta, há uma pessoa mais astuta. E de qualquer forma, para de ficar deprimida, tu querias um bebê, Deus te deu, talvez não da forma como tu o querias, mas ele te deu e tu estás apenas sentada aí a embirrar. É essa a maneira de tratar um presente? O que tu queres?
Diz-me, eu vou à loja ou nós pedimos entrega, nós celebraremos esta notícia. Ed era tão contagiante nas suas emoções, na sua alegria que Polly não conseguia deixar de ceder. O homem trouxe o bolo favorito dela e eles não hesitaram em o comer com colheres diretamente da caixa. Ed também trouxe a Polly um ursinho de peluche fofo como presente, dizendo que seria o primeiro brinquedo para o bebê. Em geral, os dois ficaram sentados na cozinha até de manhã, a rir, a falar e a se divertir. No final, Polly se sentiu feliz, apesar de todas as suas circunstâncias. Ela estava imensamente grata ao seu amigo pela sua ajuda e apoio. Eles sofreram sem informação por quase uma semana, mas Paul não relatou nada e não lhes ligou. Ed tentou ligar ele próprio várias vezes, mas só recebeu uma resposta lacônica: se houver informação, eu ligo. Isto desanimou muito tanto Polly quanto seu amigo, mas nesta situação, nada mais dependia deles. Era necessário se submeter ao destino e esperar por resultados do homem competente. Então eles ficaram muito surpresos com a campainha a tocar às 7 da manhã. Ed foi ver quem estava lá. Descobriu-se que Paul estava na soleira e sorria feliz. Bom dia, como vocês estão? Olá. Polly chamou do quarto. Qual é a notícia? Tu estás com pressa para ir direto ao ponto. Eu tenho notícias, tu podes me fazer um café? Eu acabei de sair da estrada, eu estive a correr metade da noite para chegar aqui. Polly, tendo apressadamente escovado os dentes e se limpado um pouco, correu para organizar um pequeno almoço rápido e fazer café. Quando tudo estava pronto e todos se sentaram à mesa, Paul começou a sua história. Desculpem, eu estou faminto, desde ontem de manhã eu só estive a beber água, não tive tempo de todo. De qualquer forma, Polly, prepara-te, vamos voltar para a tua casa na cidade. O investigador está à nossa espera. Albert e a sua cúmplice foram detidos, há provas e eles já estão a jogar um jogo, quem vai entregar o seu cúmplice mais rápido? Polly ouviu a conversa em silêncio, com medo até de dizer algo, com medo de que fosse um sonho, que ela acordasse novamente num pesadelo naquela despensa, e que não houvesse Ed e Paul ao lado dela, e que não houvesse gravidez pela frente, mas um lugar de residência na sala acolchoada de um hospital psiquiátrico. Polly, tu estás bem? Ed perguntou, notando o facto de que a mulher estava em silêncio. Eu estou bem, rapazes, muito obrigada. Polly segurou as suas lágrimas com força. É cedo para agradecer ainda, quando eles forem condenados, aí é outra questão. Mas agora tu estás perfeitamente segura, porque eles estarão sob custódia até o julgamento, eles não conseguem escapar à justiça, especialmente porque cada um deles já assinou uma confissão sincera, Paul relatou. Então por que eu tenho que ir ao investigador para dar um testemunho? Tu és a vítima, tu apresentaste uma declaração. Bem, tu apresentarás isso retroativamente, então prepara as tuas coisas. Quando Polly foi para o quarto dela, Paul disse a Ed, tu falas com ela, ela vai ter que encontrar o seu marido e a sua amante, não há outra maneira. Não há outra maneira, Paul. Ela está grávida, eu tenho medo por ela. Ela está grávida daquele idiota? Sim, do seu marido, claro. Ela não sabia. Pobre mulher, embora ela seja rica. Bem, nós a ajudaremos de todas as formas que pudermos. Até a viagem de volta para a cidade foi difícil para Polly, sem mencionar o que ela experimentou no escritório do investigador. Era tão sombrio lá, o investigador tentou animar, mas não ajudou. Polly queria se levantar e fugir, embora Paul tivesse feito arranjos e o procedimento tivesse levado o menor tempo possível. Então, para casa. Ed perguntou quando eles finalmente saíram e entraram no carro. Onde é a minha casa agora? Polly interrogou filosoficamente. Tu podes me levar para a nossa velha casa de campo? Eu posso, mas por que lá? Kirsten não estava lá, Albert não estava lá. Eu quero apagar aquelas pessoas e as memórias delas da minha vida para sempre. Eu vou vender o apartamento onde nós vivemos e a casa também e comprar uma nova. Eu não quero trazer o meu bebê para onde viveu aquele monstro. Radical, disse Ed, ligando o motor do carro. Eu nunca serei capaz de limpar.
e eu nunca serei capaz de limpar o que aconteceu sem isso. Para de choramingar, Polly. Imagina que aquele tolo Albert não tivesse sido provocado por esta Kirsten, ele sozinho não teria decidido cometer tal plano, e tu viverias com ele, não suspeitando de como ele realmente se sente em relação a ti e quem ele realmente é. Sim, tu pagaste um preço alto por isso, mas o destino te deu um filho em troca, não é uma boa troca? Apesar dos sentimentos prementes, Polly era eternamente grata ao destino por ter tido um homem em quem ela pôde se apoiar num momento difícil. É assustador imaginar o que teria acontecido sem ele. Ed ficou na casa de Polly por uma semana e a ajudou com todas as dificuldades que surgiram. Ele foi com ela ao médico, ajudou com documentos, foi ao investigador, em geral, a ajuda dele era difícil de sobreestimar. Após a partida de Ed, a mulher teve que aprender a viver sozinha novamente. Isto nunca tinha acontecido a ela antes na sua vida. Primeiro ela tinha vivido com os seus pais, depois com o seu pai, depois casada. Agora ela estava completamente sozinha, deixada à sua própria sorte, embora, claro, não seria por muito tempo. Nem 8 meses depois, o centro do seu universo nasceria. Todos estes meses, Polly gastou o seu tempo e energia em negócios e preocupações para garantir que tudo estivesse pronto a tempo para o nascimento do seu bebê. Ela pôs grande esforço na resolução de questões imobiliárias e subsequentes reparações. A certa altura, ela ficou tão cansada destes problemas que ela começou a se arrepender da sua decisão de mudar tudo apressadamente. No entanto, ela ficou satisfeita com o resultado. Tudo no seu novo apartamento foi feito no seu estilo, exatamente da forma como ela gostava. Naturalmente, a gravidez tirou uma quantidade tremenda de força e energia, mas ela aprendeu a aceitar todos os problemas e dificuldades como dificuldades temporárias. Tudo passa e isto também passará. A sabedoria eterna de Salomão finalmente se refletiu na alma de Polly. Ela também adotou uma abordagem filosófica ao facto de que ela era periodicamente chamada ao escritório do investigador e depois ao tribunal. No início, quando Paul anunciou que Albert e Kirsten tinham sido detidos, Polly pensou que seria incrivelmente difícil se encontrar com eles. No entanto, ela teve que comparecer a várias sessões do tribunal, onde ela viu aqueles que lhe desejavam mal e queriam arruinar a sua vida, e ela tinha aprendido a aceitar tudo isso facilmente. Felizmente, na altura em que ela deu à luz, todos os assuntos estavam completamente resolvidos. Ela tinha comprado e arranjado um novo apartamento, preparado todas as coisas do bebê, estabelecido e ajustado o seu negócio, finalizado o divórcio e até o julgamento estava concluído. Polly deu à luz um rapaz maravilhoso e saudável. Embora o parto tivesse algumas complicações, tudo acabou em segurança e isso era o principal. Tanto a mãe quanto o bebê já não estavam em perigo e se sentiam bem. Polly deu o nome ao rapaz de Ed em honra do seu melhor amigo. Ed encontrou Polly e o bebê na alta da casa separada. Juntamente com ele, Paul também chegou com um enorme ramalhete de crisântemos amarelos, os favoritos de Polly. Olha para Paul, ele é um bom homem. Ed piscou-lhe o olho e parecia que mesmo sem a recomendação dele, Polly já tinha estado a prestar muita atenção a ele por algum tempo e ele se revelou um homem realmente bom. No início, Paul ajudou por causa da sua amizade com Ed, depois ele a ajudou através do seu trabalho e, depois, através da sua amizade pessoal com Polly, visitando-a cada vez mais frequentemente e ajudando com várias pequenas coisas. Nunca ocorreu à mulher nos primeiros meses que este homem alto estava simplesmente a expressar a sua simpatia dessa forma, tentando a cortejar. E foi assim que tudo começou entre eles. Polly não poderia ter imaginado que, após um divórcio tão doloroso, todo o drama e se tornar mãe, ela mergulharia de cabeça num novo romance. Mas o seu coração lhe dizia que Paul valia a pena, que ele não a desapontaria ou a trairia. Nós só podemos esperar que com Paul, Polly encontre a sua felicidade como mulher, construa uma família forte e real e finalmente seja feliz.